Aleluia. É assim mesmo, irmão. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Lucas 20. Iremos iniciar a leitura, amados, a partir do verso 9. Do verso 9 ao 18º. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos. Que o Senhor nos instrui nesta manhã, a nós que estamos congregando, reunidos aqui em Alphaville, aos irmãos que nos acompanham pela internet, este exemplo que o Senhor falava por parábolas, é uma maneira como você admoesta um grupo de pessoas, como você ensina uma criança, é sempre por histórias, através dos exemplos. Então as crianças sempre, elas começam a ser instruídas com alguma história do gigante, com alguma história nos caminhos bíblicos. Tem a cartilha da alfabetização, que sempre tem uma alusão do pé, com uma figura do pé, e assim são as coisas, são histórias. E aqui o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, instruindo, falava a respeito do que é, da maneira pelo qual, como se comportavam aqueles doutores da lei. Porque, irmãos, o Senhor Deus, a alusão a esta parábola, é que o Senhor instruiu aos sacerdotes na lei, tudo da maneira como eles deveriam se comportar, mas eles, irmãos, rasgavam o concerto de contínuo, negavam o que o Senhor Deus havia recomendado a que eles fizessem. E o Senhor mandou o próprio Filho Jesus Cristo à terra para renovar o concerto com o povo. E aqui o Senhor, já predizendo o que haveria de acontecer,
ele falou: mandando o filho amado, mataram o filho amado. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor hoje se faz, irmãos, atual para nós que a recebemos em comunhão, para nós que recebemos a quem recebe pela internet. Porque, irmãos, pode pegar fogo. O que o Senhor já escolheu está escolhido, irmãos. O que o Senhor separou está separado. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela vem para mais uma vez nos despertar, nos lembrar. Pode a aflição tomar o teu coração, pode os acusadores apontarem todos os dedos para você, para a tua família, pode, irmãos, a cidade se levantar contra você. Você é propriedade do Senhor, irmãos. Nós somos propriedades do Senhor. Sobre nós, irmãos, tem a luz que nunca se apaga, amados. Então, por que, irmãos, entristece a cada um de nós nas nossas aflições? Por que nos entristecemos? Por que os nossos corações têm se entristecido? É pela espera? É porque ouvimos o que não queríamos? É porque vimos aquilo que não agradou o nosso coração? O projeto de salvação é individual com cada um. E alguém que entrou nesta congregação, querendo uma confirmação dos teus passos, querendo uma confirmação se o Senhor está na tua vida, o Senhor te anuncia mais uma vez. Você já ouviu, mas você quer um sinal, não é verdade? O sinal é esse: a luz ainda está acesa sobre a tua cabeça. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, aleluia, havendo luz, aleluia, aonde tem lugar as trevas nas nossas vidas, por onde você passar, por onde você entrar, o Senhor iluminará, irmãos, aleluia. Não se perturbe o teu coração, irmã, no zelo do teu lar, no zelo da tua família. Está difícil, né, irmãos? Parece que as coisas se complicam de vez em quando, mas o Senhor está no teu barquinho com você, o Senhor está no teu caminho, o Senhor está conosco, irmãos. O Senhor não nos despedirá vazio, o Senhor não nos deixará. Houve um tempo, irmãos, em que o Senhor se afastou, ainda recebendo uma visita de um irmão muito usado por Deus, um servo de Deus de outro ministério, um grande profeta, passando pelo vale, mas em pé, porque o Senhor está com ele, assim como está conosco. Ele falou: irmão, quando o Senhor Jesus morreu, quando ele suspirou, nos 3 dias que ele ficou desfalecido, o poder do Senhor se ausentou da terra. E está escrito na palavra que Maria Madalena, ela que era perturbada por 7 espíritos, quando o Senhor se ausentou, irmãos, também está escrito que uma casa adornada, o salteador vem e traz mais 7 com ele. Então, naquele período em que o Senhor se ausentou, quem traiu o Senhor não aguentou a aflição, se matou. Pedro tomou os caminhos dele. Houve perturbação no meio da irmandade, no meio do povo, no meio da terra. E houve um tempo em que o Senhor não se manifestou. Maria Madalena estava adornada. Como Deus se ausentou, 7 espíritos voltaram com mais 7 cada um. Só que, irmãos, ela, com tamanha perturbação, ela foi no sepulcro. Aleluia! E o Senhor se apresentou para ela, irmãos. E a partir do momento que o Senhor se apresentou para ela, a partir daquele momento ela estava em missão. Quem está em missão, o diabo não pega, irmãos. Aleluia! Então, irmãos, houve um tempo que o Senhor se afastou, mas esse tempo já passou. O Senhor renovou os favores dele para nós. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Você pode estar se arrastando,
mas estamos juntos na presença do Senhor e hoje o Senhor te convida, saia daqui confirmada para uma obra na terra. Não tem o que pare o projeto de Deus para as nossas vidas, irmãos. Abençoe o teu lar, abençoe a tua irmandade, abençoe o que o Senhor colocou na tua mão. Tá difícil, vai ficar fácil. Quanto mais você subir, as provas se renovam, mas o Senhor em tudo nos dará a vitória, no nome do Senhor Jesus. Falaremos o que mais, irmãos? A lâmpada está acesa. O que é do Senhor pode os lavradores querer tomar, querer matar, querer destruir. A propriedade está lá. Você é propriedade do Senhor Jesus. Nós somos propriedade do Senhor. E o Senhor levantará as nossas cabeças, irmãos. Recebamos todos esta palavra, participemos com liberdade da mesa do Senhor, as suas acusações, aquilo que você tem de desconforto, confesse ao Senhor, porque o Senhor se agradou que você estivesse dentro da casa dele. Aos irmãos que estão nas residências preparados, não é isso, irmão Rodrigo? Em comunhão para participar, em jejum. Vejam como são as coisas, como é a comunhão. O jejum foi comunicado a quem, irmão? Aqui em Alphaville. Os obreiros? Eu trabalhei até 10h30, eu não fiquei sabendo. Irmãos, eu não consegui tomar um copo de água hoje. Estou em jejum também, porque é a comunhão, irmãos. É a comunhão. Você acha que você segue pelos caminhos que você quer, mas o Senhor te conduz exatamente onde você tem que estar, irmãos. Glória ao Senhor. Então vamos receber essa palavra, participemos da ceia do Senhor e que em tudo nas nossas vidas, amados, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Está bem assim, irmãos? Aquela parte... Não, está resolvido?